Olá, tudo bom? Desculpa aí esse ventilador na cara, porque tá muito quente. Aí eu botei bem em cima, tá bom? Hoje, nossa última aula, e aí eu vou pegar ela bem, uma revisão para que você possa fazer uma avaliação, ó, show, tá? Então vamos entrar, vou abrir aqui o nosso PowerPoint. Esses slides vão estar na plataforma para que ele sirva também como mais um recurso, né, para que você possa estudar. Você tem um livro, o conteúdo do livro, você tem os exercícios e tem o slide que nada mais é que um resumo do livro, né? Se você for ler aí o livro nessa sequência, você vai ver que eu segui os slides nessa sequência, tá bom? Então, nossa obra se chama Santíssima Trindade, feita por Massácio, tá? Então, durante toda essa aula, a gente vai estar nesses dois universos, nesses dois tópicos, de obra e o artista, tá bom? Então, Santíssima Trindade, feita por Massácio, ou o nome dele, Tomácio di Giovanni Gimoni, ok? É um ar fresco, bem pensado e executado, contendo, né, significativas inovações do período do Renascimento italiano. Então, tenha aí em mente que estamos falando o nome da obra, o nome do artista e do movimento que esse quadro se encontra, tá? E qual é a técnica? Por que ele é tão importante? Porque ele trabalha com uma tal de perspectiva linear, ok? Todos os personagens estão ali representados em tamanho real. Então, todas essas figuras, elas têm um tamanho ser de 1,00 m e blau, que são mais ou menos, né? Mais de 1 m, né? Que as pessoas têm. Então, é por aí. Então, é bem grande, tá? Todos os elementos. O afresco aparenta estar na extensão da nave da capela. Ele está num canto que parece que essa igreja continua. E quando não, é numa parede fechada. Incomum retratar a realidade de maneira tão detalhista. E nem no mundo espiritual, seguindo as regras materiais do mundo terreno. Então, normalmente, quando se fala de céu, de Deus, de anjo, né, são umas abstrações, assim, né? Um nuvenzinho, anjozinho, até barroco, né? Todo bonitinho e tal. E ali não, e ali está bem real, sabe? Assim, como se todos aqueles elementos, não que existissem de verdade, porque existiram, mas assim, existem, né? De verdade, mas assim, trazendo uma coisa significativa. É uma imagem, não é uma imagem abstrata, é bem real, é bem realista, tá? A intenção dessa obra, né, foi feita não de uma maneira assim, só para representar, só para dar um quadro, só para cumprir com um serviço pedido, né? Teve a intenção de levar os fiéis para dentro da cena, né? Tudo ali foi pensado para que você também estivesse naquela cena da crucificação, certo? O Massácio, ele é um dos primeiros nomes do período da Renascença. E ele é ele vai ser de uma importância crucial, sabe, para os outros artistas que virão no final do período da Renascença, tá? Os pais, eles não eram artistas. E a gente muito pouco se sabe dessa juventude de Massácio, né? Apenas que ele tinha um prestígio, pois fazia parte de uma guilda. O que é uma guilda? É uma organização de profissionais especializados, como se fosse um sindicato, tá? Mas o nome dele aparece em algumas listas de guildas. Então, de artes plásticas, né? De obras, de pinturas, está lá o nome dele na ata, né? Como se fosse como participante desse grupo de profissionais que são especialistas em algo, tá? Ele trabalhava sempre com as inspirações de Giotto, né, que era contemporâneo dele, conterrâneo também, mas contemporâneo dele, e Felipe Brunelleschi, sempre Brunelleschi, tá? Que era um arquiteto e escultor. Ele criou o domo da capela da Catedral Italiana, né? Lá em Florença. O domo é aquela, tipo a cúpula, né?
só que usando todo um conjunto, toda uma arquitetura matemática, na verdade, é mais matemático do que de artes plásticas, né? Então, ele juntou esses elementos. Vale muito a pena ver o videozinho do Brunelleschi construindo esse domo, né? Então, ele tinha como inspiração esses dois artistas. Não era muito conhecido fora de seu meio, mas seus esforços em prol da fidelidade na retratação da realidade contribuíram para a história da arte. Essa técnica, né, que ele começou a empenhar e a fazer tão bem, né, ele entra para a arte porque ele consegue representar com o realismo, né, e um realismo necessário para a cena. Tá? Tem os exercícios do livro de vocês, e aí eu peço que você possa refazê-lo. Todo o gabarito já foi dado, tá? Faça os exercícios de análise de obra, de descrever partes, os princípios da linguagem visual. Tudo isso vai ser muito importante para que você faça uma boa avaliação, ok? Massácio, para fazer essa obra, só precisou de uma parede branca em uma lateral de uma capela em Florença, onde criou um mundo de ilusão que se tornaria um marco nas evoluções técnicas do Renascimento. Tá? A impressão que se dá dessa parede, no final, assim, né, porque tem um corredor no final, é que esse corredor continua, né, como esse marca só na frente. Né? E essa ideia de continuação é muito uma técnica que muito usada em decoração de ambiente. Não foi o caso, mas assim, alguém que foi enveredar para decorar decoração de interiores, design de interiores, vai ter acesso sempre a essa muita informação. Como fazer com que um ambiente pareça mais claro ou mais largo, né? Tem os recursos de botar o espelho para dar ideia de profundidade. Enfim, são vários recursos contemporâneos pensado em algum momento lá no passado, né? Como origem a acontecimentos ou situações do passado, tá? Aqui a gente tem, então, o nosso quadro e a gente vai falar de alguns elementos que estão presentes, tá? A técnica usada, como eu falei, é um ar fresco. O que vem a ser um ar fresco? É quando você pinta a tinta diretamente numa massa, é como se fosse uma massa corrida, né? E aí você mistura essa massa corrida com o pigmento da tinta e vai pintando, tá? Fica algo mais assim, quando essa tinta seca junto na parede num cimento, ok? Então, isso que é chamado de ar fresco. Só que é ar fresco, tá, gente? Não tem ar aí, não. Por favor, eu errei. Apresenta uma arquitetura clássica, mesmo sabendo que não era o período de Jesus, mas você tem a gente sabe que é uma arquitetura clássica por conta dessas colunas que não tinha nada a ver, né, com a Renascença e nem na questão da Itália, mas a gente pega assim, nessa arquitetura clássica, veio aqui, ó, com essas colunas, tendo uma coluna aqui, a jônica, que tem esse desenhozinho, tá? Depois você pode até dar uma conferida. O teto é abobadado, ou seja, é redondo, né? Como se fosse uma abóboda, uma cúpula, né? É abobadado. Temos aí 6 figuras, 6 elementos nesse quadro. As figuras que tem as auréolas, aí no dia, eu até deixei, então, salvo essas auréolas, é para diferenciar desses dois aqui. Então, aqui a gente sabe que tem alguma coisa de santidade, de divindade. E reparem que essa auréola está bem próxima à cabeça, né? Aquela coisa do realismo. Na verdade, quando você bota um santo, bota aquela auréola lá em cima, meio que sobrevoando, né? Bem dourado e tal. Aí não, aí está bem quase rente à cabeça, né? Quase você não consegue perceber esse símbolo, mas é para diferenciar dos demais, e a gente já começa a pensar que são pessoas aí diferentes,
né? Então, temos essa auréola. Embaixo, né? E aí eu botei a setinha. Embaixo a gente percebe um esqueleto, um sarcófago, tá? Com umas inscrições em latim, que é muito legal. E esses tons vermelhos, azuis e beges para que crie uma harmonia nesse afresco, tá? Não há uma confusão de cores. É tudo muito harmonioso, tudo padronizado, tá? Como era a Renascença, assim, né? Prezava por esse equilíbrio, assim. Então, essas tonalidades, não é porque não tinham outros tipos de tinta, foi proposital, ok? A perspectiva linear, que é o carro-chefe dessa obra, é um método de representar o espaço tridimensional em um plano bidimensional, tá? Então, ali a gente tem uma parede da qual dá a ideia de profundidade. Então, a parede, um papel, ele é bidimensional, ok? E quando a gente desenha algo, quer fazer com que esse algo pareça ter volume, profundidade e tudo mais, a gente vai criar um plano tridimensional, tá? E é a tal da ilusão de ótica que a gente sempre, né, acompanha junto. Guiotto e Massácio alavancaram uma onda de técnicas e criatividade que culminariam nas obras-primas de Leonardo e Michelangelo. Em alguns relatos de Leonardo da Vinci e Michelangelo, eles falam que tinham como inspiração Massácio e Giotto. Então, por isso que eu falo assim, talvez o nome Massácio não seja tão famoso quanto o de Leonardo da Vinci e a sua Mona Lisa, ou Michelangelo e sua Capela Sistina. Mas eles foram importantes para a história da arte e também para a vida desses camaradas, né? Então, se não fosse a persistência, a técnica e a genialidade de Massácio, talvez não houvesse uma contribuição tão significativa para a vida dos outros artistas que viriam, tá? E isso faz com que a gente perceba que tudo que a gente faz com muita técnica, com muito amor, sabendo o que está fazendo, né? E fazendo um trabalho assim bem feito, é justamente para isso, tá? Para que alguém lá no futuro fale, caraca, graças a Deus que existiu fulano, tá? Todas as linhas desse quadro, né, convergem sobre um único plano central. Errei ali também, tá? Desculpa. Criando a ilusão de profundidade. Então, a gente tem aí as linhas dessa perspectiva, tanto de quem está olhando, né, como dos personagens. Massácio foi quem criou pela primeira vez uma obra completa utilizando essa técnica, tá? A técnica da perspectiva linear. Não uma técnica do ar fresco, mas da perspectiva. Todo quadro está em perspectiva, tá? A obra de Massácio é bastante harmoniosa. Esforço do artista para levar coesão estética à obra. Por isso que eu falei das cores, ó, paleta de cores limitadas, dando ritmo e personalidade. Ok? Então, assim, há essa intenção. É uma obra intencional, tá? Precisa ter coesão estética, ou seja, precisa estar harmonioso, bonito, belo, né? Para quem vê essa obra, tá? Tem uma coisa, no caso, uma estranheza. Tem uma precisão matemática aí, tá vendo? Essa foto mais de pertinho, assim, tem uma precisão matemática que é justamente a perspectiva. A composição é rigorosamente simétrica e também equilibrada. Se você passa uma reta aqui no meio dos principais personagens, a gente encontra 2 de um lado, 2 do outro. A gente encontra, quando dividido aqui, até o corpo humano simétrico, né? Os elementos são muito bem distribuídos. As figuras mais importantes estão no centro, né? Que é justamente o nome, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, representado aqui numa pomba, tá? Então, a gente tem, isso é importante falar, Deus Pai, o Deus Filho, Jesus, e o Espírito Santo aqui representado em forma de pomba. Então, temos aqui a Santíssima Trindade bem representada, ok? Os mecenas, vocês sabem
que eram patronos dos artistas. Era tanto a igreja que patrocinava ou famílias ricas, né? Nesse caso, do patrocínio da Santíssima Trindade foi de Sandro de Bartolomeu e Mona Sandro, tá? Tudo valia muito dinheiro e eles pagavam para ter seus retratos inseridos em cenas bíblicas. Esses quadros, em geral, ficavam sempre em igrejas ou capela. Sandro e Mona, eles quiseram ostentar essa obra, porque não ficou na sua capela, na igrejinha na sua capela, da sua propriedade, ou numa sala da sua casa, né? Ficou numa catedral em Florença, né? Então, todos ali poderiam participar dessa obra, como também poderiam ver o casal aqui que tão carinhosamente contribuíram, né, financeiramente para que esse quadro estivesse aí, e eles também, né? Então assim, estavam ostentando, certo? Eles queriam estar nessa cena e queria que todo mundo visse eles nessa cena, ok? Fora toda a matemática, Massácio, ele conseguiu retratar com naturalidade a figura humana, assim como seus movimentos e sua vestimenta. Tem uma descrição muito bacana de cada ponto nessas páginas aqui, da 144 a 146. Eu não coloquei porque ia ficar os slides muito longo, mas dá uma lida com atenção, porque tem os porquês, né? Da veste ser assim, da mão estar de uma forma, do olhar, enfim. Tem toda uma descrição muito bacana que vale a pena dar uma leitura aí com atenção, tá? Sem as evoluções de Massácio, não haveria a obra de outros famosos do Renascimento, como a gente falou do Leonardo da Vinci e do Michelangelo, tá? O realismo busca da realidade o mesmo que o virtual. Quando a gente fala em realidade virtual, é porque a gente quer ter a sensação de estar vivendo algo novo, não algo novo, a sensação de estar vivenciando, tendo uma experiência nova com coisas reais, né? Não estar voando sozinho. Não, a gente quer ter aquela sensação de estar voando dentro de um avião ou num parapente, né? Então, esses óculos de realidade virtual é justamente isso, é de viver uma realidade que ela não fantasiosa, não porque ela não exista, não porque seja um mundo de magia, e sim porque ela está numa esfera impossível de você estar parada vivenciando aquela situação, tá? Em termos filosóficos, Massácio aproximou o espiritual do concreto e do real mundano, a forma como os observadores olhavam para uma cena de uma história bíblica, tá? Então ele conseguiu juntar esses elementos numa obra só. E assim a gente conclui o nosso assunto, né? Então tá muito de boa, tá? Se você ainda não viu a nossa aula do Zoom, veja, tem lá um vídeo, uma retrospectiva para vocês. Desejo muito boa sorte, que vocês façam uma muito boa prova, tá? Qualquer coisa é só falar e a gente vai se falando. Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau.